Flamengo não vai negociar com equipes brasileiras. O Flamengo não vai, a não ser que os caras paguem 40 milhões de euros, 35 milhões de euros no Pedro. O Flamengo não vai vender o Pedro nem por 20, nem por 15, nem por 20 para time do Brasil. E fora isso, já não pode mais se transferir para time da Série A, já completou os jogos. Ele já não pode mais se transferir para equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, tá? Então, inclusive aqui, ó, a minha prima Hannah Tenda, ela postou sobre os jogos do Pedro, tá? Vou até pegar aqui, ó, para usar como pauta. Então, ele não pode mais jogar por equipes da Série A, tá? Após a vitória de 2-0, ele não pode, mesmo não tendo atuado, ficou no camarote, ele não pode mais atuar por equipe nenhuma, tá? Ele fez 8 jogos, participou da 10ª titularidade, reserva e tal, então ele teve presente nos jogos contra Juventude, Vasco, Corinthians, Cruzeiro, Bahia, Botafogo, Palmeiras e Fortaleza, tá? Então, ele atuou em todos esses jogos. Ele não pode se transferir mais para clube nenhum do Brasil e mesmo que queiram para ele jogar o próximo ano, paga agora e ele joga o próximo ano e joga outras competições, mesmo que queiram, tá? Ele também atuou pela Copa do Brasil, vale lembrar, contra o Botafogo da Paraíba, não pode mais atuar em time nenhum. Então, mesmo que achem que vale a pena, o Flamengo não quer vender para clubes brasileiros só se o valor for considerado muito alto, tá? Então, essa é a informação. O Pedro só sai para o futebol de fora, tá certo? É importante a gente trazer essas notícias aqui. Eu, sinceramente, acho que o Pedro deveria dar a volta por cima, pedir desculpa à torcida, pedir desculpa aos jogadores, ao Felipe Luiz e dar a volta por cima, tá? No Flamengo. E não sair, né, de forma covarde para tentar dar a volta por cima em outro lugar. Ele deve isso à torcida do Flamengo. Ele deve isso ao Flamengo, que paga o seu salário. Ele tinha que dar a volta por cima aqui. Ele tinha que considerar isso uma meta pessoal na sua vida. E voltar para a seleção brasileira pelo Flamengo e não por outro lugar, tá? Eu acho que o Felipe Luiz foi muito bem na coletiva ontem. Para mim foi a melhor coletiva de um treinador de futebol que eu vi na minha vida. Eu acho que foi muita coragem, foi espetacular e saiu com muita força com o grupo, né? Porque vale a gente lembrar, alpinistas, por exemplo, quando tem 11 pendurados numa corda e aquela corda só aguenta 10 e vai romper, arrebentou alguma coisa, ele corta um para salvar os 10. E o que o Felipe fez foi isso, foi para salvar o grupo, ele cortou, né? Vamos colocar, cortou o mal cortou a carne ali, né? Sentiu, com certeza ele sentiu muito fazer aquilo ali, o Felipe, mas ele fez, tá? Olha, a gente tem aqui no Campeonato Brasileiro, tá? E não só no Brasileiro, tá? No mundo, tá? Olha que legal. O jogador que precisa de menos minutos para participar diretamente de um gol no mundo, à frente de craques como o Dembélé, Firmino, né? O Gyökeres, né? Olha só, a Romário TV postou aqui. O Alacian, tá na frente de Dembélé, Fernando Torres, Firmino, Rodrigo Muniz, tá? Então o Alacian tá bem demais, como um dos jogadores que precisa de menos minutos para participar de um gol aí recentemente, tá? Ele precisa aí de mais minutagem no Flamengo também. Tá muito bem o Alacian. Olha, a gente teve aí, cara, também, vou falar para vocês do Luiz Araújo, né? 90 minutos, um gol, 2 finalizações no gol, 92% de acerto nos passes, uma chance criada, 3 desarmes, primeiro do time, 2 interceptações, primeiro do time, 4 de 5 duelos ganhos pelo chão, 15 participações em gols em 33 jogos em 2025. Ele é monstruoso. Eu falava aqui, não façam nenhuma loucura de atacar o Luiz Araújo, porque ele tentou sair driblando e abrir ali um contra-ataque para o Flamengo, tá? Ele não merecia esse tipo de situação. Olha só, tentou e errou. Pelo menos tentou e se dedica nos treinos, tá? Olha, o Flamengo divulgou a situação do Ayrton Lucas e do Alexandro. O lateral Ayrton Lucas sofreu um trauma direto na perna esquerda durante o segundo tempo da vitória 2-0 sobre o São Paulo,
resultando em uma lesão corto-contusa de aproximadamente 8 centímetros. É profunda, tá? Uma lesão, um corte profundo. O jogador recebeu anestesia local, ainda no vestiário, tá? Onde o médico do Flamengo, Fernando Sasaki, realizou a limpeza e exploração inicial da ferida. Constatada a exposição óssea, foi feito um curativo e em seguida o atleta foi encaminhado para o exame de raio-x que descartou fratura na região. Ayrton foi levado ao Hospital Barra D'Or, onde será submetido, já está sendo submetido a uma cirurgia no centro cirúrgico. O jogador permanecerá internado por no mínimo 48 horas para administração de antibióticos e prevenção de infecções, tá? Alexandro, jogador, sentiu dores no músculo posterior da coxa esquerda ainda no primeiro tempo, aos 7 minutos ele saiu, tá? Será submetido a exame de ressonância magnética no domingo, hoje, tá? Então, essas são as situações aí envolvendo os jogadores do Flamengo. A gente teve aí, a gente já falou do Pedro, falar novamente aqui, que o Vene Casagrande trouxe que os representantes do Pedro vão buscar propostas e o Flamengo já avisou. Aí a informação nossa, o Flamengo já avisou a eles que só quer proposta de fora, podem buscar de fora, tá? Enquanto isso, ele é jogador do Flamengo. E eles vão buscar propostas. Eles falaram, vamos trazer proposta ao Flamengo e tentar uma saída, ok? Então, representantes do Pedro, deixando claro que vão preferir que ele saia. Ao contrário do que eu acho que ele deveria fazer, vão querer que ele saia e vão buscar propostas. O Flamengo quer que busquem propostas de fora, tá? Uma outra informação é que a diretoria e o técnico Felipe Luiz estão alinhados, tá? A diretoria do Flamengo tinha ciência de que a declaração de Felipe Luiz sobre Pedro poderia afetar o valor de mercado do atacante, mas considerou a resposta necessária. Então, teve a aprovação da diretoria. O técnico recebeu carta branca da diretoria para se expressar da forma que achasse melhor sobre o caso. A atitude do Pedro também gerou desconforto entre os jogadores e Felipe Luiz foi pressionado internamente a se posicionar. Eu falei isso, que era para também salvar o grupo. Por isso, além da entrevista, e o Thiago Asmar falou também, é importante a gente dizer isso aqui, ele cobrou que o Camisa 9 pedisse desculpas ao elenco. O episódio expôs o prestígio que Felipe Luiz tem no clube e com o grupo, tanto que a diretoria já apresentou uma proposta de renovação contratual. Pedro, por sua vez, procura alternativas para deixar o clube, segundo o GE também. Então tá tudo aí muito bem explicado, tudo falado, tudo trazido, né? A gente tem aí também, o Felipe falou comigo ontem, na coletiva eu fiz a pergunta sobre o Wesley, ele falou que se sair, não tem nada ainda certo, mas se sair vai buscar reposição. O Wesley falou o seguinte, depende da diretoria, do Flamengo e dos meus agentes. Minha mente está 100% focada aqui, jogou demais o Wesley ontem. Se eu tivesse que jogar mais 15 jogos, jogaria mais 15. Se fosse meu último jogo, eu também ficaria feliz, tá? Então, o Wesley se posicionando sobre a saída, dizendo que vai se dedicar muito. A gente teve o Veloso, GG, postando aí a leitura labial, e eu queria aproveitar para falar sobre um momento que eu achei, assim, absurdo, né? Ó. Deu amarilho. Ó, o lance do... Pênalti. Não, o Braulio não vai chamar, né? Ó. Vai ser falta? Foi lateral, sim. Vou falar mais. Que loucura. Caraca, mano. Não foi pra trave, foi perna. Golaço. Faz o LA. LA. Só falta. Tá bom. Muito boa a leitura labial, hein? Olha o gol do Alacian. Golaço. Aí, ó, segue lá o Veloso com 2 L's, Veloso GG. Aí, seguinte, o que eu achei? O Braulio da Silva Machado, tiveram 2 lances ali de possível pênalti que ele poderia ter chamado, ele não chamou, nunca vai chamar, né? É o Braulio da Silva Machado contra o Flamengo, então, né, histórico de prejudicar o Flamengo, mas o Flamengo não tá mais precisando, né, nem do VAR para corrigir nada, né? Porque o Flamengo hoje, com o elenco que tem, mesmo sem o Pedro, sem o Gerson, sem o Pulgar, tá jogando demais, não tá precisando nem de uma correção do VAR, né?
O Flamengo todo jogo é prejudicado. Mas em outros momentos o Flamengo precisava que o VAR corrigisse ali o erro, né, do juiz, para o Flamengo conseguir um resultado. Pode acontecer ainda isso, né? Ontem não foi preciso. Mas a verdade é que o Flamengo está tão bom que ele ganha ele faz uma vitória boa mesmo sem precisar que o VAR corrija os erros da arbitragem, né? Que bom que dessa vez, mais essa vez ainda, o Flamengo não precisou da correção do VAR, porque tiveram 2 lances ali. E o cartão amarelo absurdo que o seu Wilton deu pro Bruno Henrique por dar uma bicicleta. Ele deu uma bicicleta. Ah, acertou, ok, jogo perigoso, falta, ok. Mas é uma bicicleta. Cartão amarelo para uma bicicleta. Esse Wilton realmente é uma vergonha, tá? É uma vergonha. Então, é isso. Quero agradecer aí demais a audiência de vocês, pedir para se inscreverem no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. O Flamengo não vai negociar com equipes brasileiras. O Flamengo não vai, a não ser que os caras paguem 40 milhões de euros, 35 milhões de euros no Pedro. O Flamengo não vai vender o Pedro nem por 20, nem por 15, nem por 20 para time do Brasil. E fora isso, já não pode mais se transferir para time da Série A, já completou os jogos. Ele já não pode mais se transferir para equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, tá? Então, inclusive aqui, ó, a minha prima Hannah Tenda, ela postou sobre os jogos do Pedro, tá? Vou até pegar aqui, ó, para usar como pauta. Então, ele não pode mais jogar por equipes da Série A, tá? Após a vitória de 2-0, ele não pode, mesmo não tendo atuado, ficou no camarote, ele não pode mais atuar por equipe nenhuma, tá? Ele fez 8 jogos, participou da 10ª titularidade, reserva e tal, então ele teve presente nos jogos contra Juventude, Vasco, Corinthians, Cruzeiro, Bahia, Botafogo, Palmeiras e Fortaleza, tá? Então, ele atuou em todos esses jogos. Ele não pode se transferir mais para clube nenhum do Brasil e mesmo que queiram para ele jogar o próximo ano, paga agora e ele joga o próximo ano e joga outras competições, mesmo que queiram, tá? Ele também atuou pela Copa do Brasil, vale lembrar, contra o Botafogo da Paraíba, não pode mais atuar em time nenhum. Então, mesmo que achem que vale a pena, o Flamengo não quer vender para clubes brasileiros só se o valor for considerado muito alto, tá? Então, essa é a informação. O Pedro só sai para o futebol de fora, tá certo? É importante a gente trazer essas notícias aqui. Eu, sinceramente, acho que o Pedro deveria dar a volta por cima, pedir desculpa à torcida, pedir desculpa aos jogadores, ao Felipe Luiz e dar a volta por cima, tá? No Flamengo. E não sair, né, de forma covarde para tentar dar a volta por cima em outro lugar. Ele deve isso à torcida do Flamengo. Ele deve isso ao Flamengo, que paga o seu salário. Ele tinha que dar a volta por cima aqui. Ele tinha que considerar isso uma meta pessoal na sua vida. E voltar para a seleção brasileira pelo Flamengo e não por outro lugar, tá? Eu acho que o Felipe Luiz foi muito bem na coletiva ontem. Para mim foi a melhor coletiva de um treinador de futebol que eu vi na minha vida. Eu acho que foi muita coragem, foi espetacular e saiu com muita força com o grupo, né? Porque vale a gente lembrar, alpinistas, por exemplo, quando tem 11 pendurados numa corda e aquela corda só aguenta 10 e vai romper, arrebentou alguma coisa, ele corta um para salvar os 10. E o que o Felipe fez foi isso, foi para salvar o grupo, ele cortou, né? Vamos colocar, cortou o mal cortou a carne ali, né? Sentiu, com certeza ele sentiu muito fazer aquilo ali, o Felipe, mas ele fez, tá? Olha, a gente tem aqui no Campeonato Brasileiro, tá? E não só no Brasileiro, tá? No mundo, tá? Olha que legal. O jogador que precisa de menos minutos para participar diretamente de um gol no mundo, à frente de craques como o Dembélé, Firmino, né? O Gyökeres, né? Olha só, a Romário TV postou aqui. O Alacian, tá na frente de Dembélé, Fernando Torres, Firmino, Rodrigo Muniz, tá? Então o Alacian tá bem demais
como um dos jogadores que precisa de menos minutos para participar de um gol aí recentemente, tá? Ele precisa aí de mais minutagem no Flamengo também. Tá muito bem. O Wallace. Olha, a gente teve aí, cara, também, vou falar para vocês do Luiz Araújo, né? 90 minutos, um gol, duas finalizações no gol, 92% de acerto nos passes, uma chance criada, 3 desarmes, primeiro do time, 2 interceptações, primeiro do time, 4 de 5 duelos ganhos pelo chão, 15 participações em gols em 33 jogos em 2025. Ele é monstruoso. Eu falava aqui, não façam nenhuma loucura de atacar o Luiz Araújo, porque ele tentou sair driblando e abrir ali um contra-ataque para o Flamengo, tá? Ele não merecia esse tipo de situação. Olha só, tentou e errou. Pelo menos tentou e se dedica nos treinos, tá? Olha, o Flamengo divulgou a situação do Ayrton Lucas e do Alexandro. O lateral Ayrton Lucas sofreu um trauma direto na perna esquerda durante o segundo tempo da vitória 2-0 sobre o São Paulo, resultando em uma lesão corto-contusa de aproximadamente 8 centímetros. É profunda, tá? Uma lesão, um corte profundo. O jogador recebeu anestesia local, ainda no vestiário, tá? Onde o médico do Flamengo, Fernando Sasaki, realizou a limpeza e exploração inicial da ferida. Constatada a exposição óssea, foi feito um curativo e em seguida o atleta foi encaminhado para o exame de raio-x que descartou fratura na região. Ayrton foi levado ao Hospital Barra D'Or, onde será submetido, já está sendo submetido aí uma cirurgia no centro cirúrgico. O jogador permanecerá internado por no mínimo 48 horas para administração de antibióticos e prevenção de infecções, tá? Alexandre, jogador, sentiu dores no músculo posterior da coxa esquerda ainda no primeiro tempo. Aos 7 minutos ele saiu, tá? Será submetido a exame de ressonância magnética no domingo, hoje, tá? Então, essas são as situações aí envolvendo os jogadores do Flamengo. A gente teve aí, a gente já falou do Pedro, falar novamente aqui, que o Vene Casagrande trouxe que os representantes do Pedro vão buscar propostas e o Flamengo já avisou. Aí a informação nossa, o Flamengo já avisou a eles que só quer proposta de fora, podem buscar de fora, tá? Enquanto isso, ele é jogador do Flamengo. E eles vão buscar propostas. Eles falaram, vamos trazer proposta ao Flamengo e tentar uma saída, ok? Então, representantes do Pedro, deixando claro que vão preferir que ele saia. Ao contrário do que eu acho que ele deveria fazer, vão querer que ele saia e vão buscar propostas. O Flamengo quer que busquem propostas de fora, tá? Uma outra informação é que a diretoria e o técnico Felipe Luiz estão alinhados, tá? A diretoria do Flamengo tinha ciência de que a declaração de Felipe Luiz sobre Pedro poderia afetar o valor de mercado do atacante, mas considerou a resposta necessária. Então, teve a aprovação da diretoria. O técnico recebeu carta branca da diretoria para se expressar da forma que achasse melhor sobre o caso. A atitude do Pedro também gerou desconforto entre os jogadores e Felipe Luiz foi pressionado internamente a se posicionar. Eu falei isso, que era para também salvar o grupo. Por isso, além da entrevista, e o Thiago Asmar falou também, é importante a gente dizer isso aqui, ele cobrou que o Camisa 9 pedisse desculpas ao elenco. O episódio expôs o prestígio que Felipe Luiz tem no clube e com o grupo, tanto que a diretoria já apresentou uma proposta de renovação contratual. Pedro, por sua vez, procura alternativas para deixar o clube, segundo o GE também. Então tá tudo aí muito bem explicado, tudo falado, tudo trazido, né? A gente tem aí também, o Felipe falou comigo ontem, na coletiva eu fiz a pergunta sobre o Wesley, ele falou que se sair, não tem nada ainda certo, mas se sair vai buscar reposição. O Wesley falou o seguinte, depende da diretoria, do Flamengo e dos meus agentes. Minha mente está 100% focada aqui, jogou demais o Wesley ontem. Se eu tivesse que jogar mais 15 jogos, jogaria mais 15. Se fosse meu último jogo, eu também ficaria feliz, tá? Então, o Wesley se posicionando sobre a saída, dizendo que vai se dedicar muito. A gente teve o Veloso, GG, postando aí a leitura labial, e eu queria aproveitar para falar sobre um momento que eu achei, assim, absurdo, né? Ó. Deu amarilho. Ó, o lance do... Pênalti. Não, o Braulio não vai chamar, né? Ó. Que loucura.
Caraca. Golaço. Faz o LA. LA. Muito boa a leitura labial, hein? Olha o gol do Alacian. Golaço. Aí, ó, segue lá o Veloso com 2 L's, Veloso GG. Aí, seguinte, o que eu achei? O Braulio da Silva Machado, tiveram 2 lances ali de possível pênalti que ele poderia ter chamado, ele não chamou, mas nunca vai chamar, né? É o Braulio da Silva Machado contra o Flamengo, então, né, histórico de prejudicar o Flamengo, mas o Flamengo não tá mais precisando, né, nem do VAR para corrigir nada, né? Porque o Flamengo hoje, com o elenco que tem, mesmo sem o Pedro, sem o Gerson, sem o Pulgar, tá jogando demais, não tá precisando nem de uma correção do VAR, né? O Flamengo, todo jogo é prejudicado. Mas em outros momentos o Flamengo precisava que o VAR corrigisse ali o erro, né, do juiz, para o Flamengo conseguir um resultado. Pode acontecer ainda isso, né? Ontem não foi preciso. Mas a verdade é que o Flamengo tá tão bom que ele ganha ele faz uma vitória boa mesmo sem precisar que o VAR corrija os erros da arbitragem, né? Que bom que dessa vez, mais essa vez ainda, o Flamengo não precisou da correção do VAR, porque tiveram 2 lances ali. E o cartão amarelo absurdo que o seu Wilton deu pro Bruno Henrique por dar uma bicicleta. Ele deu uma bicicleta. Ah, acertou, ok, jogo perigoso, falta, ok. Mas é uma bicicleta. Cartão amarelo para uma bicicleta. Esse Wilton realmente é uma vergonha, tá? É uma vergonha. Então, é isso. Quero agradecer aí demais a audiência de vocês, pedir para se inscreverem no canal, acionarem a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo.